Sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. A hora da Novo Rio e o Vale Esportes é um oferecimento da Ambev, produtos feitos com amor. E no nosso canal no YouTube o oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Vale FM, Vale FM. O que você faria com R$3? Aqui no Cariri da Sorte, você pode ganhar uma Honda Bros e R$35 mil. Confira! No quarto sorteio tem uma moto Honda Bros 0 km mais R$35 mil. É uma Honda Bros mais 35 mil. Uma Honda Bros para você curtir a vida e R$35 mil para fazer o que quiser. Ainda tem 2 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio e R$6 mil no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$300. Você pode ganhar uma Honda Bros mais R$35 mil com apenas R$3. É demais! Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Desenvolvimento e reconhecimento que você quer? Juazeiro do Norte agora tem. Juazeiro do Norte é destaque nacional no prêmio Cidades Empreendedoras. A Escola Nacional de Administração Pública reconheceu o município por integrar ações empreendedoras e de crescimento econômico. Juazeiro ficou em terceiro lugar de 479 projetos submetidos entre todos os estados brasileiros. Apenas 2 cidades de todo o Nordeste foram premiadas: Juazeiro do Norte e Santa Luzia do Itaim, em Sergipe. Prefeitura de Juazeiro do Norte. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Aqui estamos nós na apresentação do Vale Esportes do Timaço da Vale FM e ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá, João Filho, amigos da Vale FM. Como nós queríamos estar hoje comemorando o acesso do Icasa e, consequentemente, o título. E o que se viu de bom ontem naquele jogo lá no Romeirão, a gente vai falar muito sobre a partida, foi a presença do torcedor. Torcedor do Icasa foi espetacular. Já o time, mais uma vez, decepcionou na hora decisiva, Delton. Rapaz, infelizmente. Mas vamos ouvir o Aloysio Vilar, para depois a gente falar um pouquinho a respeito desse Verdão do Cariri. O Aloysio, boa noite. Diga lá, Delton Sá. Sem treino, normalmente dia de folga, um dia muito ruim pro Verdão, né? Horrível, Delton. Boa noite pra você, boa noite, Marco Valério, e pra você ouvinte que nos acompanha aqui pelo Vale Esportes. Uma segunda-feira bem atípica, a gente pode até dizer que é uma segunda-feira de trevas pro torcedor do Verdão do Cariri. Ontem, o Icasa tinha tudo nas suas mãos: o acesso e o título da Série B do Campeonato Cearense de 2023. Bastava uma vitória simples, 1-0, a equipe conseguia retomar e retornando assim a elite do futebol estadual. Mas infelizmente a coisa não foi boa. O Horizonte marcou 2 gols ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos com o Leozinho e aos 46 com o Dieguinho. E o Icasa só conseguiria diminuir essa diferença aos 51 minutos, já ali no finalzinho, quando ninguém mais acreditava em absolutamente nada, com o Pingo que marcou esse gol, inclusive o primeiro dele com a camisa do Icasa. Decepcionante realmente, frustrante realmente para aqueles 9.208 que pagaram ingressos ontem para assistir esse jogo entre Icasa e Horizonte na Arena Romeirão. Uma renda de R$ 160.696, inclusive o recorde aí da Arena Romeirão, que foi inaugurada ano passado. Até então não tínhamos visto tanta gente em um jogo de futebol oficial da Arena Romeirão. E após a partida, Delton e Marco, a gente conversou com o técnico da equipe icasiano, Marcelo Vilar, que se mostrou triste, decepcionado com este resultado e também aproveitou para pedir desculpas ao torcedor. É difícil até de falar, né? A tristeza é muito grande. Mais uma vez o Icasa deixa escapar aqui dentro do Romeirão. Eu acho assim que o Icasa fez talvez a sua melhor partida em todo o campeonato, mas errou em situações cruciais e tomou o gol, ficou muito difícil. Teve mais de 70% de posse de bola, atacou, criou muitas oportunidades, mas tropeçamos de novo na nossa falta de competência na finalização, e é muito triste, né? Nesse momento também não adianta que a gente está querendo transferir responsabilidades. Nós trabalhamos, nós chegamos até a última partida e infelizmente não fomos competentes para conseguir o objetivo traçado pelo Icasa. No segundo tempo, Marcelo, passava até a impressão que a equipe já tinha largado os pontos, né? Já tinha desistido. Você sentiu isso também? Não, achei que teve mais dificuldades. Ele se fechou mais ainda, a equipe do Horizonte. O Horizonte mudou a sua forma de jogar
antes na competição, foi um time altamente reativo, com muita gente lá na frente da sua área, né? E a gente foi fazendo as substituições e não encontrou o tempo certo, né? Mas se você vê, o nosso time buscou o tempo todo. Talvez tenha tropeçado nas suas limitações, mas não se omitiu não. Foi até o último instante, os jogadores indo em busca de buscar o resultado que desse condições de se aproximar no placar e buscar a virada. Ô Marcelo, eu sei que você já falou aí de não querer transferir responsabilidades, mas no primeiro tempo teve um pênalti claro ali em cima do Felipe Salles. Você acha que aquilo poderia mudar a história do jogo? Ah, com certeza. Totalmente. Eu dizia antes do jogo que se aquele pênalti lá em Fortaleza contra o Floresta tivesse sido marcado, hoje nós já teríamos jogado aqui classificado. E de novo, né? Saindo na frente contra uma equipe que veio com o propósito de jogar se defendendo, seria outro jogo. Mas, infelizmente, o pênalti não foi marcado. A gente continuou sem se abalar em cima do adversário. Perdemos um gol, assim, incrível. E logo após perder o gol, no contra-ataque, tomamos 1-0. Aí o jogo realmente fica mais complicado. O time teve personalidade, mas aí houve aquele erro novamente ali na frente da área, propiciou o segundo gol. E aí ficou mais fácil para eles, né? Na missão que eles vinham para cá para jogar pelo empate, fechado, com 2-0. Eles abdicaram de jogar, tem um contra-ataque perigoso com o Leozinho e com o Tico, né? Então realmente esse tipo de jogo aí é um jogo muito perigoso. Marcelo, eu queria saber do teu sentimento pessoal ao finalizar essa trajetória aqui no Icasa. Decepção. Eu tô decepcionado, né? Triste. Porque eu digo assim, sabe? Eu voltei ao Icasa aqui depois de 17 anos. O Icasa nesses 17 anos aconteceu muita coisa. O Icasa esteve próximo de chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje está na Série B. E eu realmente tinha muita vontade de dar esse presente para o Icasa, né? O Icasa voltar para a primeira divisão do Cearense, que é, como eu disse, o primeiro degrau para que o Icasa venha a conseguir mais coisas. Eu vi aqui o esforço da direção, das pessoas que estão à frente do Icasa, naquele esforço de organizar e tal, e realmente era muito necessário para nós que a gente conseguisse esse acesso. Infelizmente a gente não conseguiu. Marcelo, a mensagem final que você deixaria para o torcedor do Icasa, que se fez presente, bateu recorde aqui hoje de público. O que a gente tem que fazer para o torcedor do Icasa é pedir desculpas, né? Aí, o técnico da equipe icasiana, Marcelo Vilar, pedindo desculpas ao torcedor pelo resultado e por não conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Cearense. Mas a diretoria do Icasa também tem uma mensagem, também tem um recado para passar para o torcedor neste momento. Nós estamos aqui ao lado do presidente, Aloysio Gregório, que tem um anúncio para fazer para o torcedor. Presidente, boa noite, fica à vontade. Boa noite Aloysio, boa noite Delton, Marcos, João Filho. A gente vem num dia que não muito bom, né? Um final de semana que a gente esperava um resultado e veio outro. Fizemos uma festa muito grande, aqui veio em primeira mão aqui, eu sei que já falaram muito, mas venho em nome de toda a minha diretoria pedir desculpa à torcida pela festa que ele fez e a gente não proporcionar o que eles mereciam, que era subir para a Série A. Né? A gente está muito triste, estamos botando isso como um aprendizado, reavaliar onde foi que houve os erros. Sempre quando tem uma coisa negativa tem erro, então vamos estudar, vamos descobrir e vamos corrigir, né? Pedir desculpa demais a essa torcida que foi uma festa grande, compareceu. É um time que de Série B, fazer um público de 10 mil pessoas no estádio, pra gente ver em outros lugares isso é muito difícil. Essa é uma torcida maravilhosa, fico devendo isso a elas, não estou bem por causa disso, mas a gente vai procurar corrigir e melhorar muito. Eu quero que meus diretores também dêem algumas palavras, temos o Renato aqui, temos o Pereira e temos o Celso, vou passar para eles para que fale alguma coisa. É isso, Renato Moura por aqui, presidente do Conselho Deliberativo da equipe do Icasa. Renato, qual a mensagem que fica após esse campeonato da Série B? Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite, a JF. Boa noite, a torcida icasiana. Então, nesse momento, o que é que a gente tem que fazer? Antes de mais nada, agradecer a toda
torcida icasiana, todos aqueles que viram o esforço que nós fizemos e continuamos a fazer, nós vamos continuar acreditando que o Icasa é um time grande. Infelizmente, ontem não foi o que todos nós queríamos, né? Ficamos mais uma vez na final. A torcida ontem fez a festa que poucos clubes de primeira divisão conseguem fazer. E nós mostramos que mesmo estando na segunda divisão do Campeonato Cearense, a torcida nos abraçou. E por esse motivo eu estou aqui para agradecer a todos os torcedores alviverdes que lá estiveram e até aqueles que não estiveram, porque muitos gostariam de ter vindo e infelizmente a carga hoje do Romeirão só comporta 10 mil. E creio que tinha mais de 10 mil ali no estádio ontem. E por isso eu quero de novo agradecer a toda a torcida icasiana e destacar principalmente em respeito àqueles que estiveram aqui, os presidentes e alguns membros das torcidas organizadas, da Chope, da Fúria, os de Verde, os Loucos da Laje e a Fiel Icasiana. Esses realmente nos deram uma força que só nós que estamos aqui no dia a dia que podemos mensurar o quanto eles foram importantes para todo o elenco, para toda a diretoria, para nós 10 conselheiros que estamos aqui à frente desse casa que nós não vamos desistir, que nós vamos continuar acreditando. E mais uma vez, muito obrigado a vocês, membros das torcidas organizadas, aqueles que realmente acreditaram no trabalho dos que aqui estão, levando pancada, mas acreditando que um dia nós vamos botar o Icasa onde ele não deveria ter saído, que é a primeira divisão do Campeonato Cearense, e um futuro longo, né? Porque para nós chegarmos a outros objetivos, primeiro precisamos chegar à primeira divisão do Campeonato Cearense. E para isso nós vamos continuar trabalhando com os pés no chão. Hoje os nossos jogadores estão indo embora. Nós estamos rescindindo os contratos, todos devidamente, sem nenhuma queixa, todos agradecendo a todos nós, isso é muito bom, saindo com o dever de uma missão cumprida da nossa parte para com eles. E acreditem, torcedores, fizemos o possível, talvez até além do possível, mas não foi o que nós aguardávamos. E futebol é assim, muitas vezes é ingrato, né? E por isso aqui estamos de novo para recomeçar e acreditamos que em breve a gente vai conseguir o que nós estamos devendo, né? Devendo a torcida icasiana. Então, mais uma vez, quero deixar o meu abraço a toda a torcida, a todos os torcedores alviverdes que vieram também de cidades circunvizinhas, né? Que lotaram o Romeirão, que fizeram uma festa nunca vista na nova Arena Romeirão. Então, mais uma vez, muito obrigado em nome dos demais conselheiros que aqui não estão. E é isso aí, Delton, Marco e JF. Um abraço para vocês e aqui estamos. Qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado e um abraço. Obrigado, Renato, pelas palavras aqui dentro do Vale Esportes. Do Renato, a gente passa aqui pro Pereira, vice-presidente da equipe do Icasa. Pereira, qual o sentimento? Dá para mencionar? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Delton Sá. Tristeza total, né? Uma festa ontem linda, maravilhosa. Eu quero aproveitar esse momento também pedir ao torcedor desculpas, né? Pela festa tão bonita que ontem eles proporcionaram, mas que infelizmente o nosso objetivo não foi alcançado, né? Em nome de todos os 10 que hoje faz o Icasa, eu quero pedir ao torcedor icasiano desculpas, tá? E é lógico que não faltou trabalho da nossa parte, mas infelizmente o futebol às vezes ele é muito ingrato e ontem ele foi com o Icasa, infelizmente. Mas nós não vamos parar, não vamos desistir, a luta vai continuar e eu tenho fé em Deus que em breve vamos voltar a campo novamente e vamos lutar como lutamos ontem pelo nosso objetivo, que é a Série A. Uma boa noite e mais uma vez desculpas. Obrigado, Pereira, também pela sua participação aqui dentro do Vale Esportes. Celso Pontes por aqui também, diretor financeiro da equipe icasiana. Ô Celso, por mais que
peçam desculpas, mas o torcedor fica com aquela frustração, aquele peso, né? Boa noite. Boa noite a Luiz, boa noite a todos do Vale Esporte, torcida do Icasa. Realmente eu estava falando aí para os meus colegas de diretoria, já para mim não é nem novidade, né? Essas decepções do futebol e a alegria também. Então, o que hoje nós estamos conversando, Luiz, é com o dever cumprido. Nós fizemos tudo, né? Você vem acompanhando aqui. Hoje nós terminamos de pagar todo mundo, inclusive rescisão de contrato, que há muitos anos não fazia no clube. Hoje todos receberam férias, receberam 13º, saiu todo mundo tranquilo e a gente com a consciência de que foi feito tudo fora. Você nos acompanhou, infelizmente, dentro de campo não aconteceu o que a gente esperava, Luiz. Ô Celso, e agora, como é que se planeja um futuro diante desse cenário? Amanhã começa, isso aqui é como uma escola de samba, né? Amanhã já começa aí um trabalho, Luiz, pensando aí no Sub-20, né? Esse trabalho do Sub-20, do Campeonato Cearense Sub-20 e em seguida a Copa Fares Lopes. Então aqui não pode parar, o Icasa não pode parar, a gente está aqui para isso, é uma missão que nós temos no Icasa e vamos cumprir até onde a gente aguentar, tá bom, Luiz? Muito obrigado e a torcida do Icasa fique tranquilo que a gente está muito orgulhoso dessa torcida, né? Muito orgulhoso mesmo, a gente estava comentando aqui há pouco porque que bonito, que festa linda, né? Infelizmente não foi coroada, mas vamos trabalhar, vamos para frente. Obrigado, Celso, também conversando com a gente. E só pra gente finalizar, Marco e Delton, o presidente Aloysio Gregório acabou pedindo uma licença de 30 dias. Eu queria finalizar essa participação aqui novamente com o presidente Aloysio. Como é que você tomou essa decisão, presidente? Uns 30 dias aí sem muito movimento aqui. Aí eu pedi para a diretoria para me afastar. Eu tenho um problema de saúde, eu vou fazer esse tratamento e fazer uma avaliação, né, como é que tá a minha vida e tudo, família. Vou me afastar e vou ver o que é que eu decido nesses 30 dias. Pereira então tá assumindo tudo agora. O vice assume hoje aí, depois eles resolvem. Ô Aloysio. Na verdade. Pois não, Delton. Não, já que ele tá dizendo assim, vou decidir a vida, é porque pode existir a possibilidade de você não permanecer, Aloysio? Não, Delton, é assim, questão de férias mesmo. Eu dar uma descansada. Você disse que tomar uma decisão, o que é que eu vou fazer? Ao futuro só pertence a Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vocês tiveram parte da renda retida, como por oficiais de justiça ontem? Lá, é uma surpresa inesperada, como sempre, né? O Icasa sempre tem essas novidades, né? 50% do valor? 50% do valor. Que causa, Aloysio? Rapaz, é um 2003, é um Saulus, não sei o quê. 2013? 13, sim. Caramba. Assim. Da época da Série B do Brasileiro. Olha, eu tenho ido tanto no Ministério do Trabalho que me perguntaram se eu estou trabalhando lá. Ok. Eu vou tirar umas fériasinhas para ver se eu descanso. Um abraço então, Aloysio, muito obrigado pela participação aqui dentro do Vale Esportes. Agradeço também aos demais diretores da equipe do Icasa que estiveram conversando com a gente aqui após esta derrota para o Horizonte. Fim de um sonho, fim de um objetivo, mas vida que segue, né? O Icasa agora vai trabalhar, Cearense Sub-20 está batendo a porta, a Taça Fares Lopes já vai ter início no dia 28 de junho e o Icasa não pode parar. Agora é se planejar, se organizar, porque a torcida icasiana eu tenho certeza que vai continuar apoiando, vai estar sempre aqui, mas as respostas precisam vir uma hora ou outra, né, Delton e Marco? Ok, meu caro Aloysio, eu vou só me ater a um detalhe que eu não sabia da participação do presidente, dos diretores, Marco, mas eu quero voltar só do Marcelo Vilar. Eu só quero concordar com a leitura do Marcelo Vilar até o gol, que o Icasa fazia uma boa partida. Agora, eu só vou pedir desculpas ao Marcelo Vilar por ele dizer que aquela foi a melhor partida do Icasa. Se aquilo foi a melhor partida do Icasa. E o segundo tempo ficou claro que o Icasa não tinha mais forças de reação, o time realmente não acreditava mais na possibilidade. Eu comentei isso na transmissão do seu Demontier. Passa a impressão de que o Icasa já jogou a toalha, porque não demonstra ter essa força. O Icasa fez até a hora que tomou o primeiro gol, de fato, ele tinha o controle da partida, era um time mais propositivo, o Horizonte se segurava. Agora. Dizer que foi o melhor jogo do Icasa,
Aí, meu amigo, dá para demonstrar como foi o Icasa no campeonato, né, Marco? Apesar de ter sido uma força muito grande dentro da Arena Romeirão. Né? O Icasa, Delton, em momento algum desse campeonato, ele conseguiu empolgar o seu torcedor ou passar a confiança para o seu torcedor. A gente sempre viu o torcedor muito desconfiado, porque o Icasa venceu muitos jogos. Se você for olhar no papel, a campanha como um todo foi muito boa, mas não empolgava, não demonstrava qualidade. Você vê que o Marcelo Vilar, que é um profissional que eu gosto muito, eu até falei quando ele foi contratado, que a diretoria do Icasa acertou ao trazer ao Marcelo Vilar. E eu termino o campeonato com essa decepção com o trabalho do Marcelo Vilar, que para mim é um bom treinador, mas em momento algum do campeonato ele conseguiu sequer dar um padrão de jogo a esse time do Icasa. O Icasa não fez um bom campeonato, tecnicamente falando, não fez grandes partidas, e o Icasa chega nesse momento, Delton, com a força do seu torcedor, e o torcedor foi quem empurrou o Icasa nesse campeonato. A torcida tá de parabéns. Você vê que os jogos fora de casa, o Icasa foi horrível, atuações tristes fora de casa. Dentro de casa não, é outra história. Agora a gente só lamenta pela grande torcida que o Icasa tem, porque o Icasa, Delton, é um time que não se cansa de passar vergonha nos jogos decisivos. E não precisa a gente ir muito longe não. Ano passado tinha tudo para se classificar na Série D, aí tomou de 5 aqui do Afogados. Ainda assim dependia só dele ganhando um jogo contra o Globo, que não valia mais nada para o Globo. E o Icasa vencia o jogo até os 46 do segundo tempo, quando tomou o gol de empate e foi eliminado. Aí veio a Fares Lopes. Tudo bem, depois houve aquele problema, a Fares Lopes nem valeu. Mas naquele momento para todo mundo valia. Bastava o Icasa empatar dentro de casa com um grande público para ser o campeão antecipado. Perdeu pro Pacajus quebrando a bola no Romeirão. E ontem do mesmo jeito. Quer dizer, o torcedor tem toda a razão. Apesar do esforço da diretoria, e a diretoria fez um trabalho bom de dotar, né, boas condições, estrutura, pagando em dia, teve pré-temporada. O clube foi muito mais organizado esse ano do que em outras temporadas, mas infelizmente a qualidade técnica do time não era boa e por isso que o Icasa não conseguiu acesso. Bota a hora, João Filho. 18h35, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. E lembrando, o nosso canal no YouTube, excepcionalmente hoje, Delton, sem as imagens. Acho que não só hoje não, mano. Vai passar alguns dias também, porque Delton? Se depende da vinda de Jader Boninho aqui, tá resolvendo aí. Mas que depende da vinda de Jader. Jader tá aqui, mas não é isso. Se fosse isso aqui, resolvia. Mas é o outro. É o Jader Teco. Jader Teco, pra ele vir aqui vai demorar um pouquinho. Lembrando o nosso canal do YouTube, pra você ouvir o programa também pelo YouTube, oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Também o povo não quer ver a gente não, Marco. O povo quer comer pizza, Delton. Então, é só mandar um WhatsApp para 988429514. Agora você já percebeu que a audiência lá no canal aumenta quando o Bibi tá aqui? Com toda essa certeza. Beleza dele, essa elegância dele. Ele veio aqui hoje para tirar uma foto com o João Filho. Agora João Filho tá com essa história, não tira foto com ele. Você que trabalha no setor de semijoias douradas, banhe suas mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também cobramos sua mercadoria para deplacar ou deplacada e pagamos à vista. Não perca tempo. Venha nos conhecer e faça um bom negócio. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. O Instagram @DouradoJoias com 2 S no final. Atenção, você sonha com um emprego estável? Então prepare-se para os principais concursos que estão previstos. O ESC Cursos está com inscrições abertas para o pré-concursos com turmas semanais e aos sábados. E mais, também estão abertas as inscrições para as turmas preparatórias dos concursos da Guarda Municipal de Fortaleza e Polícia Militar do Pernambuco. O que é que você está esperando, hein? Venha para o ESC, o cursinho que mais
prova em concursos públicos do interior cearense. Informações no WhatsApp 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Bom, mas se você tá cansado de pagar contas absurdas de energia, a Genesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso. Condições especiais para você. Financiamento 100% do seu projeto e você pode pagar no cartão de crédito até 18 vezes. Genesis Solar, chama no WhatsApp 981237956, fala com o Luciano Carvalho e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Atenção, você de Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. É a nova sensação do comércio cratense que fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no centro. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Um grande abraço pro meu amigo Isaac lá da Novo Rio Veículos, rapaz, tá ligado aqui no gente programa boa, gente boa demais. Aliás, toda a turma lá, o Tude, o Manel, meu amigo Manuel, também pro Roberto, o Kennedy, toda a turma boa lá. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Andev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos picopocleps com vários sabores e os snacks cebola e bacon são deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas bombonieres os nossos produtos Andev feitos com amor. Conosco também Delton Sá, Colégio Compasso. Faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, bairro Tiradentes, Rua Adilon Gomes 474. Informações 35710531. Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Em nome também de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Quer comprar a sua moto Honda 0 km com a pequena entrada, parcelada em 10 vezes no cartão de crédito e levando a moto emplacada? Então não perde tempo, vai amanhã cedinho na Ares Motos. Tem também seminovas para você e a cota do consórcio nacional. A Honda. Agora, Delsa, vou falar da Grage Veículos, a melhor opção para você comprar um carro seminovo. Olha lá, tem um Siena 2014 branco completaço para você. Tem também um Creta Pulse automático ano 2009, carro novo para você lá na Grade Veículos. Tem HB20, tem Onix, tem Gol, tem o carro que você quiser, a Grade Veículos consegue para você, e recebendo o seu carro na hora da troca com a melhor avaliação. Passa lá, conversa com meu amigo Marcos, com o Zé Filho, toda a turma boa, lá da Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. O Isaac pediu pra eu não esquecer de dizer que o Manuel é o Tony Ramos lá da Novo Rio Veículos. Porque ele é todo cabeludo igual o Tony Ramos? Ele é charmoso. Ah, certo. Ele é charmoso, Marcos. Porque você sabe quem é o Tony Ramos da Rádio Vale, né? Jadeguga. Mas a Jadeguga não é pela beleza. É por outro, é o lobisomem. É o lobisomem. Delton Sá, faça isso não. Marco Valério. Santa Fé Pneus, tem pneu aro 13 330, pneu aro 14 336, pneu aro 15 355, pneu aro 16 R$390. Tem também para você pneus para van, aro 15 522 e aro 16 R$579 para você. Ofertas válidas até o final de semana ou enquanto durar o estoque na Avenida Castelo Branco, a Santa Fé Pneus. Vamos em frente, Delton Sá, também em nome de Churrascaria Mão de Vaca, rapaz. É porque ele não tá mais aqui pra ouvir, viu? Churrascaria Mão de Vaca é sensacional, aquele churrasco incrível, pratos deliciosos que conquistaram todo o Cariri. E lembrando que além da ótima localização, você já conhece lá a Rua Rui Barbosa, a tradicional Churrascaria Mão de Vaca trabalha também com delivery. Então anote aí o número da Churrascaria Mão de Vaca, 98865-7741. Agora eu quero dizer que tá chegando o Dia das Mães e você vai comprar o presente da sua mamãe lá na Jal Presentes, porque pensou presentes? Jal Presente tem um mundo inteiro de ofertas para você aproveitar, tá certo? Comprar para sua mamãe na Jal Presentes. Marco Valério. É verdade, Delton Sá. Bom, já registrar aqui muitas mensagens chegando. Vamos falar também em nome dos produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Pão hot dog, pão hambúrguer, pão de forma, pão árabe, hamburgão,
Tem a linha integral, que é deliciosa, e também a Produto Panebon Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha. Marco Valério, em nome também de Fox, você tem que aproveitar esse mês, tem ofertas na Fox para você, que você vai poder comprar o seu smartphone, seu iPhone, vai poder mandar fazer o serviço, trocar peças e vai pagar em até 10 vezes lá na Fox, Marco Valério. Conosco também, Delton Sá, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sempre com você. Marco Valério, esse mês tem ofertas de tubos e conexões na Tacom, dá pra você da marca, né, da Amanco. Você vai encontrar um festival de tubos e conexões, tudo em promoção lá na Tacom Home Center. Durante a semana eu vou falar mais sobre as ofertas lá da Tacom Home Center, na rua Doutor Mauro Sampaio 939. Tá aberto até às 7 da noite no meio de semana, durante a semana, Marco Valério. Abraçar aqui o doutor Yardley, Delton Sá. Yardley, gente boa. Tá ouvindo a gente, tá feliz com o acesso do Floresta. E é? É, ele tá feliz com o acesso do Floresta, mandou uma foto aqui com a camisa do Floresta. Olha aí, rapaz. O Floresta que ganhou do Guarani de Sobral, que mandou o time quase todo embora. E aí o Floresta, com uma única vitória, é bom que se diga, né? Mas é assim não mesmo. tem nada a ver com isso, faz parte do regulamento, tá classificado como vice-campeão e subiu. Parabéns aí, doutor Yardley, um grande abraço. Agora, se você quiser comer um hambúrguer gostoso, sai pro Baleia Hambúrguer, o melhor hambúrguer pelo menos na preço da cidade. Vai sobrar o melhor hambúrguer ou então na a Praça BJ do Food. Pio 12. É, 988-380548. É verdade. Conosco também, sabe quem, Delton Sá? Quem? Foxon. Fox, eu já a falei melhor da Fox. assistência técnica é na Fox. Bota a hora, João Filho, que eu vou embora. 18h44 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos, Marco. Um abraço. Bom, a gente vai pro volta amanhã agora, que eu tô com raiva. E é, Delton Sá? Nós já voltamos no intervalo, Marco. Ah, então chama o Anderson Luiz aí. Manda um abraço pra Galego do Novo Juazeiro. Antes, fale do Guarani antes. Rapaz, o que tem de mensagem de torcedor do Guarani aqui. Um abraço pra Marujo, tá ouvindo a gente. Adriano de Barbalha, um abraço pro Adriano Dias. Boa noite, Marco Valério. E casa só tem torcida, o time é horrível. Messias do Triângulo, tô lendo aqui a mensagem do torcedor. No nosso canal no YouTube aqui, deixa eu ver mais aqui. O Floresta tem mais gestão que o Icasa, um dono só e uma estrutura excelente, diz o Nicásio. Rafael Souza diz: é verdade, Marco, ruim é elogio. O pessoal tá na bronca aqui com e coloca aqui o Nicásio: sem gestão profissional, o Icasa está fadado ao esquecimento. Só dizer que não é o Nicásio Facundo, não, é um ouvinte nosso que se chama Nicásio, tá mandando aqui mensagem. José Frutuoso, boa noite, mais uma vez na segunda divisão. Vamos fazer um time que preste. Esse aí era muito ruim. Rafael Souza, passou o campeonato todo e o máximo que um atacante tinha era 3 gols. Esses atacantes são muito fracos. Eloy Cordeiro botou aqui: a diretoria tá pagando em dia, tem que escolher jogadores melhores. Deixa eu ver aqui. O Té, transfira a culpa de tudo isso na conta das diretorias. 2012, 13 até 19. Acabaram com o clube financeiramente até mais uns 10 anos. Aí acho que não precisa desenhar. Então aqui é a bronca, né? O Edson coloca: Juazeiro é tão importante, cadê os empresários daqui? Ou seja, torcedor muito na bronca. Não é, digamos assim, uma notícia que o povo não saiba, né? A bronca da torcida é grande. Só para fechar aqui, o Francisco Glaudeilton coloca: orgulhoso da torcida e decepcionado com o time. E a Nossa Senhora, tá aí o torcedor bem chateado, não é segredo para ninguém que o torcedor tá muito chateado. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Icasa, mas vamos trazer notícias do Guarani, porque o Leão do Mercado tá se preparando para o Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos ver se as mulheres do Guarani jogam melhor, porque os homens do Guarani esse ano também. Eita, anozinho complicado para nós aqui do Juazeiro do Norte, viu?
O Barbalha, graças a Deus, tá bonitão na foto, vai pra primeira divisão. Mas o Guarani com aquela campanha horrorosa, vergonhosa. O Icasa, não precisa nem falar, né? E o Crato foi rebaixado pra terceira divisão. Nosso futebol do Cariri tá bem esse ano, viu? Fala aí, Anderson Luiz, vê se a coisa melhora. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho, Delton, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time do Leão do Mercado que entra nessa semana decisiva, que é a semana da estreia no Campeonato Brasileiro da Série A3. Inclusive, o Guarani tá correndo já para regularizar as atletas para essa competição. O Ronaldo já, inclusive, pagou as taxas que são necessárias para a regularização dessas jogadoras, mas tem que correr contra o tempo, porque mais uma causa trabalhista, eu tive a informação que mais uma causa trabalhista entrou para o clube e pode mais uma vez bloquear o bid do Leão do Mercado. Porém, a informação que eu tenho é que pode ser que aconteça que a CBF não bloqueie o bid feminino, fique somente bloqueado o bid masculino. Tudo isso pode acontecer durante essa semana, deve acontecer ainda essa audiência durante essa semana, e pode ser mais uma bomba que vai estourar dentro do Guarani, mais uma situação em relação a causas trabalhistas no Leão do Mercado. Você sabe o nome do jogador que passou pelo clube? João Filho, ainda não. Segundo a informação que eu tive, ainda é referente, ainda vou confirmar a informação, é referente àquela causa que o Guarani negociou lá no início do ano, que bloqueou o bid anteriormente, que o Guarani não teria feito, teria negociado com o atleta e não teria negociou e não cumpriu o acordo. Não cumpriu o acordo. Então seria o mesmo atleta, seria o mesmo atleta, que agora eu não me recordo quem seria o atleta que estaria bloqueando novamente o bid do Guarani, mas a informação é que eu tenho que já está bem adiantado em relação ao bid das meninas, para que as meninas estejam regularizadas para esse jogo do próximo sábado, diante do Náutico, a estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série A3. Na verdade, é a estreia de um time do interior do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série A3 do futebol feminino. É interessante, né, essa participação do Guarani numa competição em nível nacional, e tomara que as mulheres, né, as garotas do Leão do Mercado possam ter uma participação positiva. Eu sei que não tem nada a ver com o Guarani, mas só olhando aqui, João Filho e Anderson, por curiosidade, a campanha do Ceará, único representante na Série A do Campeonato Brasileiro feminino. O Ceará que tomou 7-0 do Cruzeiro esse fim de semana. O Ceará tem 7 jogos, 7 derrotas, não fez nenhum gol. Tomou em quanto? 7 jogos. Tomou 53. Só? Então, que campanha é essa do feminino do Ceará, hein? Tá fazendo, meu Deus do céu. O Ceará era o time que tinha mais investimentos em relação ao futebol feminino ano passado. Depois que caiu para a segunda divisão, cortou cerca de 80% no investimento do futebol feminino. O time do Ceará era muito bem qualificado, inclusive foi Quer campeão. dizer, a macharada fez vergonha no profissional masculino, no time das mulheres. Descontaram nas mulheres. Sem ter nada a ver, João. E as mulheres estão na primeira divisão. Cortaram os gastos das meninas, e as meninas... E o Fortaleza na segunda divisão. Na Série A2, isso. E o Guarani na A3. E o Guarani vai disputar a A3, né? Tomara que o nosso Leão do Mercado faça um bom papel nessa competição, né? Vamos passar de fase primeiro, mas claro, tem que respeitar as adversárias, que é do time do Náutico, um time tradicional também do Nordeste. Lembrando que o primeiro jogo é no próximo dia 22, sábado, lá no estádio Inaldão, e o jogo da volta é lá nos Aflitos, no próximo dia 30, contra a equipe do Náutico. Agora não pode perder por muitos gols não, né? Não, a diferença é 3 gols. Aí elimina o segundo jogo. Elimina o segundo jogo, mas se Deus quiser, o Leão do Mercado vai conseguir vencer aqui no estádio Inaldão. Valeu, Anderson, um grande abraço, hein? Valeu, um grande abraço. Bora pro intervalo comercial, JF? Um abraço aqui rapidinho, Marco, ao pessoal do grupo de WhatsApp, os teimosos. O pessoal tá escutando a gente agora. O Alexandre. Você faz parte desse com grupo, muita, não faz? com muita satisfação. Só pode, com muita satisfação, rapaz. Um abraço pro Alexandre, pro nosso amigo Demir, pro Romim. O Lacerda integra também o grupo de WhatsApp, os teimosos. Não é um cara teimoso, não. Mas ele tá lá também. Agora você... Eu sou teimoso, mano. Ave Maria. Kilmer Campos, já o senhor vai ligar, tá bom? Superloso daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho. Vamos pro intervalo, já também as últimas do Icasa. O Aloísio vai dizer se o Aloísio ainda volta pro Icasa. O presidente tirou férias, o repórter vai tirar também? Estamos pensando, sinceramente, as férias. Se eu fosse repórter, eu não queria tirar férias, eu arrumava uma ocupação. João Filho. A gente volta já. Isso não é coisa que se fale no ar, não. É por isso que eu me aposentei. Vale FM.
Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. É desenvolvimento e reconhecimento que você quer? Juazeiro do Norte agora tem. Juazeiro do Norte é destaque nacional no prêmio Cidades Empreendedoras. A Escola Nacional de Administração Pública reconheceu o município por integrar ações empreendedoras e de crescimento econômico. Juazeiro ficou em terceiro lugar de 479 projetos submetidos entre todos os estados brasileiros. Apenas 2 cidades de todo o Nordeste foram premiadas: Juazeiro do Norte e Santa Luzia do Itaim, em Sergipe. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. O que você faria com R$3? Aqui no Cariri da Sorte, você pode ganhar uma Honda Bros e R$35 mil. Confira! No quarto sorteio tem uma moto Honda Bros 0 km mais R$35 mil. É uma Honda Bros mais 35 mil. Uma Honda Bros para você curtir a vida e R$35 mil para fazer o que quiser. Ainda tem 2 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio e R$6 mil no Supergiro da Sorte. São 20 prêmios e R$300. Você pode ganhar uma Honda Bros mais R$35 mil com apenas R$3. É demais! Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Todo mundo ligado aqui no nosso timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela audiência. Vamos chamar o Super Kilmer de Campos. Oferecimento ESC Cursos. Inscrições abertas para o pré-concursos com turmas semanais e aos sábados. Lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas preparatórias dos concursos da Guarda Municipal de Fortaleza e Polícia Militar do Pernambuco. O que você está esperando, hein? Venha para o ESC, o cursinho que mais aprova em concursos públicos no interior cearense. Procure o ESC aí nas redes sociais ou no WhatsApp 999822476. Um abraço pro Ejaildo Carvalho, que tá feliz porque o Flamengo voltou a ganhar, mas tá triste porque o Icasa ontem não conseguiu acesso. Ele que é um grande torcedor do nosso Verdão do Cariri, JF. Bom, hora de falar com o Kilber de Campos, direto de Fortaleza. Informações do Ceará. Ceará começou na P, a Fortaleza empatou na Série A e o Ferroviário que se prepara para o início do Campeonato Brasileiro da Série D. Kilber de Campos está com a gente. Um abraço, boa noite, Kilber. Fala, Luz. Boa noite, meu querido JF. Fala, Luz, é horrível isso. Bom, isso aí que tá dando azar em casa, viu essa vinheta, viu, João Filho? Você Pelo amor mal. de Deus. Bom,
Aqui na capital cearense, o time do Ceará perdeu para o Ituano na largada da Série B. Esquecer o fiasco da última sexta-feira lá em Itu, juntar os cacos, porque quarta-feira, depois de amanhã, o Ceará joga aqui na capital contra o Sport Clube do Recife. Entre ingressos vendidos e check-ins realizados, mais de 35 mil pessoas já confirmadas para este jogo da quarta-feira contra o Sport. É o jogo da ida, porque o jogo da volta, dia 3 de maio, na bonita capital pernambucana. Ainda que na capital, quem embarcou hoje foi o Fortaleza, o Leão, que empatou com o Internacional de Porto Alegre no sábado. Muitos classificaram o resultado ruim, porque o Internacional veio quebrado, esfacelado, com muitas reservas, e o Fortaleza não venceu. Empatou 1-1 e agora faz uma sequência de 3 jogos fora de casa. Quinta-feira pela Sul-Americana contra o São Lourenço. No retorno, no domingo, joga em Curitiba contra o Curitiba pela primeira divisão. E na outra terça, de amanhã a 8 dias, em Belém do Pará, pela Copa do Brasil contra o Águia. O jogo não será em Marabá, pois o regulamento da Copa do Brasil não permite estádios com capacidades inferior a 10 mil torcedores. Assim, o jogo acontece na capital paraense, em Belém do Pará, o jogo da volta entre Águia e Fortaleza. O Ferroviário acaba de contratar atacante. Atenção, o atacante de 26 anos de idade, que vem do Sergipe, jogou no Falcon também ano passado, estava no Sergipe. Abner é atacante pelos lados, 26 anos, de primeira mão para os amigos do Timaço, para mais de 500 mil de torcedores do Ferroviário espalhados pelo estado. Abner, atacante, 26 anos, é o novo reforço do Tubarão mais amado do Brasil. Abraçar o meu amigo Raimundo Ilha, lá em Caririaçu, sempre acompanhando o nosso trabalho, e lamentar o não acesso do Icasa à elite do futebol cearense. Da capital, foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Um abraço, Kilmer. Obrigado pelas informações. Valeu. Forte abraço, nosso querido Kilmer de Campos. Destaque para o início da decisão da Copa do Nordeste, Marco. Ceará Sport, jogo bom na quarta-feira, um jogo bem interessante, onde vamos conhecer aí, vai começar a ser definido quem será o campeão do Nordestão. E o Sport novamente na final, foi finalista no passado, perdeu pro Fortaleza e agora enfrenta o Ceará. Vai ser um jogo muito interessante. Serão 2 jogos. Bem interessante, né? E quem tá muito bem no Sport, Marcos, só pra gente encerrar aqui esse assunto, Wagner Love? É o Wagner Love. Tá fazendo gol. Tá tendo uma sequência muito boa, 36 anos, experiente, mas conhece o caminho do gol, viu? Mandar aqui um abraço pro Alisson, que é grande torcedor do Icasa, claro, muito chateado com toda essa situação. O Alfredo Benício também, dizendo tem que respeitar essa torcida do Icasa. Meu amigo Gilson Alves e Barbalha, né? Ele disse que muito prejuízo numa segunda divisão, apesar do torcedor ajudar, como tem feito nesses anos. A torcida do Icasa, né, Gilson, a gente sabe, ela é diferenciada. Poucos clubes do interior do Nordeste têm a força da torcida que o Icasa tem. Infelizmente, nos últimos anos, o time não tem correspondido. E só para finalizar aqui, chamar o Aloísio, dizer que a situação do futebol caririense no cenário estadual é a seguinte: primeira divisão tem o Barbalha, segunda divisão pro ano que vem tem o Icasa e o Guarani, na terceira divisão temos o Crato, pro ano que vem, foi rebaixado, e tem o Cariri, que ainda vai jogar a terceira desse ano. Se subir, ele vai se juntar a Icasa e Guarani na segunda do ano que vem. O Campo Grande não vai poder participar, né? Não vai jogar a terceira divisão, infelizmente, esse ano. Ainda tem a Fares Lopes, que deve começar no final de junho, né? Na metade do ano, com as participações confirmadas já de Icasa e Guarani. Um abraço aqui, Marco, para o Tenente Simplício. O Tenente Simplício tá escutando a gente. Farias Brito. Um abraço aí para o Tenente Simplício lá de Farias Brito. Obrigado pela audiência. Forte abraço, Tenente. Obrigado pela audiência. Tudo de bom. A Luiz Vilar tá voltando com... Deixa eu só mandar aqui o alô de Bibi, rapaz. Seu fã, você não manda o alô pra ele? Um
Abraço pra Bibi. Um alô pra ele, Cabo Silas, né? Manel das Finanças, é o homem do dinheiro, é? E Gilmar, que é o goleiro. É goleiro bom ou é frangueiro? Bom, muito bom. Bom, tá certo. Bibi tá dizendo que é um goleiro muito bom. E Bibi é um torcedor fiel, tá aqui, ó, com a camisa do Icasa. É isso mesmo, Na vitória Bibi. e na derrota. Não pode desistir. Aí. Eu sei que a gente fica chateado e tudo, mas torcedor que é torcedor, né? Pro resto da vida. Não né? que a gente vá fechar os olhos pro que tá errado, não é isso. Mas o torcedor que é torcedor de verdade, ele nunca abandona o time. Luiz Vilar. Vamos lá, aproveitar aí a sessão de alôs, Marco, pra abraçar o seu Cosmo, tá lá no Hospital São Francisco em Crato, tá internado, mas ouviu ontem a nossa transmissão, tá ouvindo hoje aqui o Vale Esportes. Um abraço pra ele, boa recuperação. É torcedor do Icasa, tá triste com essa situação toda, mas a gente aí deseja forças pra que ele se recupere e o Icasa também possa se recuperar, sair dessa situação. Seu Cosmo tá lá com a Horaciana, né, que é a sua esposa. Bem, o Icasa agora vai pensar inicialmente no Campeonato Cearense Sub-20, né, que vai começar em maio. E na sequência, na Taça Fares Lopes, que vai ter início no dia 28 de junho. Só que tudo ainda é uma grande interrogação. Quem é que vai estar à frente do time, né? O presidente acabou de anunciar que vai tirar uma licença de 30 dias. Como é que vai se dar esse trabalho, né? Como é que vão ser também os trabalhos do Sub-20? Ninguém sabe ainda, né? Até porque hoje foi aquele dia da ressaca, como a gente pode chamar, né, Marco? Os diretores estiveram prestando contas, os jogadores indo embora, o próprio técnico Marcelo Vilar também já foi pra casa. Enfim, aquele momento de desmanche. A gente vai ficar no aguardo durante esta semana por mais informações sobre o Cearense Sub-20, que começa em maio, e a Fares Lopes, que começa em junho. E daqui pro final da semana, a gente deve receber aqui no Vale Esportes o Fabiano Rodrigues, diretor executivo de futebol, que vai falar um pouco mais ainda sobre essa Série B e também sobre os próximos passos da equipe casena, viu, Marco? Que tem a montagem em breve pro time da Fares Lopes, né? Se vai começar no final de junho, eu acho que pelo menos no início de junho já começam os treinamentos, né? E antes tem que é inegável, né? desculpa cortar seu raciocínio, Luiz. É inegável a gente pensar uma manutenção de elenco diante do que aconteceu, o não acesso. Eu acredito sinceramente que novas caras devem pintar no Icasa para Fares Lopes. Eu penso assim, tá cedo ainda, a diretoria não falou nada a respeito. Conversei rapidamente com o Fabiano, ele está pensando, está analisando diversas situações, mas eu acho que caras novas devem pintar para Fares Lopes. Eu particularmente acho que o elenco desse ano é mais fraco do que o elenco do ano passado. Os dois, né? Principalmente individualmente falando, né? O Icasa me pareceu um time melhor ano passado. O time desse ano realmente um time assim bem insosso. A começar do treinador, se ver jogar, a começar do treinador que não deve ser o Marcelo. Não, o Marcelo já encerrou. Até porque não é um treinador barato. O Marcelo já encerrou suas atividades, inclusive é bom destacar isso pro torcedor. O Marcelo desde ontem não é mais técnico do Icasa, né? O contrato dele era apenas para a Série B de 2023. Depois ele já tinha aí outras propostas, enfim, já tem aí. O cara que tem mercado, né? No Nordeste. Exatamente. Né? E a gente até se espantava ver o Marcelo em uma Série B de Campeonato Cearense, né? Destacávamos isso aqui no final do ano passado, quando a diretoria anunciou a sua contratação, então já era de se esperar realmente que ele não desse continuidade a esse trabalho em uma Fares Lopes, que é uma competição bem menos atrativa, né? Fortaleza, por exemplo, vai com a garotada, apesar de estar inscrita, né? Mas vai com a garotada. Ferroviário também não deve ir com o time principal, enfim, uma competição que tem lá a sua importância da vaga na Copa do Brasil, mas não é a mesma coisa, né? E com detalhe, Aloysio, Marco, o pessoal que está acompanhando a gente, o Icasa, vamos levar em conta aqui um possível título do Icasa na Fares Lopes. Vai para a Copa do Brasil no ano que vem. A cota já fica retida para causas trabalhistas. Da última vez da participação do Icasa na Copa do Brasil, a mesma coisa. O Icasa não recebeu dinheiro. O valor repassado pela CBF ficou retido para pagar causas trabalhistas. Vai acontecer a mesma coisa. O Icasa vai participar, tomara que participe, faça uma excelente campanha, seja campeão, vá disputar a competição nacional mais uma vez, mas não vai pegar no dinheiro. Diante de péssimas administrações passadas que destruíram a imagem do clube com causas trabalhistas, mais uma vez vai ficar retido, volto a repetir, impossível título do Icasa da Fares Lopes.
Bom, quem tá ouvindo a gente é o Raimundo William em Caririaçu, a quem mandamos um abraço, também sua filha Taíla, que estavam ontem, né? Os dois estavam ontem lá na Arena Romeirão. Mais alguma coisa pra fechar, Luísio? Por hoje vamos é só. deixar pra amanhã. Vamos deixar pra amanhã. Agora vamos aí acompanhar os bastidores do Icasa. Realmente toda essa situação é triste. O torcedor tá chateado, tá com raiva, alguns ainda xingando por aí. E o torcedor tem razão. Tem razão. Tem razão. E tem o direito de se manifestar. Porque o torcedor fez a sua parte. Exatamente. Os jogadores é que não fizeram, porque também o elenco era muito fraco. Muito fraco. Eu até diria, Marco, que aquele da Série D era melhor que o da Fares Lopes, que era melhor que esse. Ou seja, a gente tá vindo numa decrescente, né? É um elenco pior que o outro. Mas enfim, passou, águas passadas, agora é focar na Fares Lopes, que é o que resta pro Icasa em 2023. E aí depois vai ter uma grande lacuna, né? Porque terminando a Fares Lopes, sabe-se lá quando vai ser a Série B de 2024. Porque este ano tivemos uma antecipação. Cogite que daqui a um ano. Daqui a um ano, exatamente. Porque a Série B começava em abril. Então vamos lá, o Icasa daqui a um ano estará de novo jogando. E ela foi antecipada para fevereiro esse ano, Exato. né? Não sei se isso vai acontecer. Na minha visão, não foi uma boa ideia. Porque você tira ali a possibilidade dos times da Série B contratarem bons nomes. Porque o jogador nunca vai deixar de disputar uma Série A para disputar uma Série B. Pela vitrine, enfim, pela visibilidade que ele vai ter. Enfim, vamos agora acompanhar os bastidores, Marcos, JF, trazer, claro, todas as atualizações pro ouvinte torcedor do Verdão. Valeu, Aloysio, grande abraço, até amanhã. Vamos embora, JF? Marco Valério, uma nova regra da arbitragem para o Campeonato Brasileiro está causando uma certa discussão para a cobrança de pênalti. O goleiro, alguns dos goleiros se movimentam ali embaixo das traves antes da cobrança. Mas agora, pela nova regra, eles terão que ficar parados, aguardando a cobrança. Tem goleiros que vão para um lado, vão para o outro, sem sair da linha ali. Mas de acordo com a nova regra... Mas que esse negócio de ir para um lado e para o outro? Vai ajudar em que esse negócio de ficar para um lado, ficar pulando para o outro? Aí resolve nada. Aquela mania do goleiro que tem, alguns deles têm de se movimentar, mas agora pela nova regra, eles terão que ficar completamente parados, esperando o batedor fazer a cobrança, e daí ele pula para o canto ou pula para o outro para tentar defender. Enfim, está causando uma certa repercussão entre os goleiros, que boa parte deles não gostou dessa mudança, não gostaram dessa mudança, não. Tá certo. Você era goleiro quando jogava lá em Jaguaribe, não era? Não, no Municipal de Jaguaribe? Não, era que você tá querendo defender os goleiros, né? É assim, JF? É só uma notícia. Ah, tá certo. Só uma informação. Eu quero que saia é gol, João Filho. Eu quero que saia é gol. Vamos embora, JF? Eu tô doido pra ir. Amanhã voltaremos com o nosso Vale Esportes também no nosso canal do YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pra pedir aquela pizza deliciosa, como é que faz? Eu vou já jantar com a Luiz Vilar lá. Opa! 988-42-9514. Aquela pizza que o Aloysio, ele disse, ó, João, vamos comer lá, eu vou comer eu e você, vai ser um presente. E a que eu tô devendo pro Timaço já vai ficar paga também pra gente comer na semana. Não. Ele vai pagar com todo mundo, não é só com você não. Que conversa é essa? Eu protesto. Valeu, gente, um grande abraço, até amanhã. Boa noite, gente, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. João Filho tá simpático. Você está ouvindo CYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Quem que administra o orçamento de casa precisa prever despesas como conta de luz, água e telefone e alimentação. Do mesmo jeito, o governo federal também tem que planejar os gastos com dinheiro público. Esse trabalho começa com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que traz um plano de como o governo vai usar o dinheiro no ano seguinte. É o que explica o economista Daniel Passos. Assim como as famílias gerindo bem seus orçamentos, ela pode melhorar sua qualidade de vida, o governo é da mesma forma. A partir do momento que ele gere bem os recursos, né, pode trazer benfeitorias e melhorias de vida para a sociedade como um todo. Pela proposta entregue ao Congresso Nacional na última sexta-feira, o salário mínimo será de R$ 1.389 para o ano que vem, mas a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que deverá haver aumento com a aprovação da nova regra de controle
controle de gastos, também chamada de arcabouço fiscal. Óbvio que não há a menor chance do presidente ano que vem não dar aumento real para o salário mínimo. O salário mínimo virá não só com o aumento da inflação, mas o percentual permitido pelo espaço fiscal. O aumento vai ser real. Quanto vai depender da aprovação do arcabouço e de que forma nós poderemos estar falando de incremento de receita de um lado e, obviamente, corte de despesas de outro. A LDO segue as regras fiscais do atual teto de gastos. Aprovada em 2016, o teto determina que o governo só pode gastar o equivalente ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação. Já a nova regra fiscal, que deve ser encaminhada ao Congresso Nacional nesta semana, prevê que as despesas do governo poderão crescer entre 0,6% e 2,5% acima dos valores do ano anterior, já corrigidos pela inflação. Segundo Simone Tebet, sem a aprovação das novas regras, as políticas públicas ficam comprometidas. Nós estamos falando que se não aprovarmos o arcabouço fiscal, nós não temos recurso para o Minha Casa Minha Vida, nós não temos recurso. O projeto da LDO prevê que o governo vai deixar de gastar mais do que arrecada a partir do ano que vem. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, tem projeção de crescimento de 2,34% em 2024. Reportagem Ney Pereira. O BNDES lançou uma nova linha de crédito para produtores rurais. A nova linha de crédito vai disponibilizar 2 bilhões de reais a produtores rurais para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas de fabricação nacional. Para solicitar o financiamento, os produtores devem ser exportadores e receber receitas em dólar, como explicou o presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante. O que o agricultor tem que fazer? Ele tem que apresentar que ele tem um recebível em dólar. E o financiamento vai ter uma taxa de juros fixa de 7,59 ao ano, mais a variação do câmbio, que no caso dele, que tem um recebível em dólar, essa variação não tem relevância. Ou seja, é uma taxa muito abaixo da Selic. Mas ela só vai poder ser assim para quem tem receita em dólar. Quem não tem, não pode usar essa linha, porque nós não queremos transferir para o produtor o risco da variação do câmbio. O prazo para pagamento varia de 25 a 120 meses, com 2 anos de carência. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltou a importância dessa nova linha para o agro brasileiro. É uma grande oportunidade para que a agropecuária continue crescendo, desenvolvendo, gerando oportunidade, gerando emprego. O crédito será disponibilizado já no mês de maio. Os interessados devem procurar um dos bancos credenciados pelo BNDES. Reportagem Jéssica Gonçalves. O presidente Lula encerrou no final de semana a viagem à Ásia e ao Oriente Médio. De volta ao Brasil, o presidente traz na bagagem das visitas oficiais à China e aos Emirados Árabes Unidos acordos que vão gerar mais de 62 bilhões de reais em investimento. O repórter Marcos Uchoa acompanhou a viagem aos Emirados Árabes Unidos e traz mais informações. O presidente Lula visitou os Emirados Árabes Unidos pela primeira vez em 2003, no início do seu primeiro mandato. De lá para cá, o comércio do Brasil com essa região cresceu muito. Dessa vez, 20 anos mais tarde, e depois de passar pela China, ele fez uma parada em Abu Dhabi, cidade mais rica e o centro do poder dos Emirados Árabes. A visita teve 2 objetivos principais. O primeiro foi a assinatura de um acordo onde os Emirados vão investir 12 bilhões e meio de reais numa refinaria no estado da Bahia. Além da geração de empregos, a novidade é que ela vai produzir um tipo diferente de diesel de combustível para aviação, baseados em carnaúba e em dendê. É parte da busca por um mundo com novas matrizes energéticas. O segundo tema mais importante da visita foi a participação brasileira na COP28, reunião internacional sobre a questão climática. Essa reunião será em Dubai, a outra grande cidade dos Emirados Árabes, e vai começar no dia 30 de novembro. O Brasil voltou a ser um protagonista do assunto mais importante no mundo atual, por causa da Amazônia
e das possibilidades do país de ser um exemplo do uso de formas de energia limpa. Numa entrevista coletiva concedida no último dia da viagem, Lula também foi perguntado sobre a guerra da Ucrânia. Quando houve a crise econômica de 2008, rapidamente nós criamos o G20 para tentar salvar a economia. Agora é importante criar um outro G20 para acabar com a guerra e estabelecer a paz. E eu acho que nós estamos encontrando um conjunto de pessoas que preferem falar em paz do que em guerra. Esse G20 da paz teria como missão conversar e convencer Rússia, Ucrânia a começarem uma negociação pelo fim da guerra. E o presidente Lula disse também que Estados Unidos e a União Europeia têm que participar desse processo. De Abu Dhabi, nos